Questão número 2 que a gente deixou lá no grupo do WhatsApp para vocês resolverem sobre ambiguidade. Questão discursiva, né? E aí vocês aprendem também como elaborar uma resposta clara e objetiva, tá? Questão número 2 é essa aqui, ó. Como que você deveria ter feito essa questão? Você deveria ter começado pela pergunta, tá? Aponte a ambiguidade presente no texto assim. Então, quando você vai para o texto, você já sabe que tem uma ambiguidade. Embora, claro, que quando você lê o texto, você percebe que tem algo estranho aqui, ó. Justiça bloqueia 3 milhões de Crivella e mais 8 investigados. Ficou estranho. E a letra B. Reescreva a frase com cada uma das possibilidades, tá? Se tem uma ambiguidade, tem duas possibilidades, pelo menos. Tirando a ambiguidade, né? Então, se você colocar uma frase para cada possibilidade, você tira a ambiguidade. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo modelo de resposta, deixa eu botar aqui, inadequada. Olha esse modelo aí, dá uma olhadinha e me aponta. Fala para mim aqui que tem problema aqui já de cara. Olha a pergunta, ó, gente. Aponte a ambiguidade presente no texto acima. Sim. Mas sim o que, meu Deus? Sabe, na pergunta não é, tem ambiguidade no texto acima? Aí sim ou não. Você tem uma pergunta direta, você começa assim com sim ou não. É a melhor forma de começar. Mas aqui não é uma pergunta direta. É aponte a ambiguidade presente. Sim, ponto. Aí, o texto acima é ambíguo. Isso já foi dito, você não precisa repetir. Ele não perguntou se o texto é ambíguo. Você está respondendo, o texto é ambíguo? Sim, o texto é ambíguo. Não tem sentido responder isso aí. Fica estranho esse sim aí no começo. Tá? Ambíguo por quê? Podemos entender tanto que os 3 milhões pertencem somente a Crivella, quanto que pertencem também a outros 8 políticos. Será que é essa ambiguidade mesmo, gente? Vocês fizeram essa questão? É essa a ambiguidade? Pensa um pouquinho aí. Tá? Ela responde. A ambiguidade é que os 3 milhões podem pertencer somente ao Crivella, quanto também pode pertencer a outros 8 políticos. Dá para entender essa ambiguidade no texto? E olha a letra B, ó. Reescreva a frase, né? Essa mesma frase, para cada uma das possibilidades. Então, para cada um dos sentidos ali, tirando a ambiguidade. Vamos ver como é que foi colocado aqui. Olha o modelo aí, inadequado também, ó. Primeiro, a justiça bloqueia 3 milhões que pertencem a Crivella. Tá. Justiça bloqueia 3 milhões que pertencem a Crivella e também a mais 8 investigados. É claro que se ela fez a primeira parte, ela teria que criar dessa forma aqui. Mas realmente é essa a ambiguidade? Pensa um pouquinho. Ó, justiça bloqueia 3 milhões de Crivella e mais 8 investigados. O problema aqui, gente, a ambiguidade está na expressão investigado. Tá? Não mais 8 milhões ser dele ou ser de outros políticos. Mais 8 são investigados. Então você tinha que pensar na ambiguidade no investigado. Tá? E aí você tem que pensar assim, esse 8 são mais 8 milhões são investigados do Crivella ou mais 8 pessoas são investigadas. Entendeu? Não é essa ambiguidade que está colocada aqui. E aí, professor, como que ficaria então uma resposta clara e objetiva? Vamos lá. Olha só. Aponte a ambiguidade presente no texto acima. Como que o tio Altemir explicou? Começa a resposta retomando a pergunta, para não se perder, para não se desviar. Então, a ambiguidade presente no texto acima, e aí você explica. Ocorre por quê? Podemos entender que a justiça bloqueia 3 milhões de Crivella e mais 8 milhões estão sendo investigados, né? Mais 8 milhões deles estão sendo investigados, ou que mais 8 pessoas também estão sendo investigadas por desvio de dinheiro. Entendeu? Aqui você tem a ambiguidade. Esses são os dois sentidos aí. E vejam que a resposta, gente, ela fica clara, direta e objetiva, sem enrolação. Letra B. Reescreva a frase para cada uma das possibilidades, tirando a ambiguidade. Tá? Então você tem que reescrever duas possibilidades, né? Tirando assim a ambiguidade. Tá? Primeira possibilidade. Justiça bloqueia 3 milhões de Crivella e mais 8 milhões são investigados. Aí fica claro que está falando assim, mais 8 milhões do Crivella estão sendo investigados. 3 já foi bloqueado.
Segunda possibilidade, justiça bloqueia 3 milhões de crivella e mais 8 pessoas são investigadas, né, e também poderão ter seus bens bloqueados. Pronto, aí você reescreveu as duas possibilidades, tirando assim a ambiguidade, tá? De maneira clara, direta e objetiva.